Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Atardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em administração e eu estarei ministrando o curso de assistente de compras. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Nós iremos iniciar o capítulo 4, Gestão de estoques e controle de suprimentos. Então, essa aula ela está dividida em duas partes: conceitos básicos de gestão de estoques e como garantir a disponibilidade de produtos e de insumos. Então, pessoal, gestão de estoques é uma função crítica dentro da cadeia de suprimentos, porque ela acaba envolvendo a supervisão e o controle dos bens que são armazenados pela empresa, ok? Então, quando é que a gente fala que a empresa ela faz uma gestão eficaz, né, relacionada aos estoques? Quando ela atende, ela tem uma demanda e ela atende a procura desse cliente. Então o cliente procura o produto e a empresa, ela de bate pronto, né, que a gente fala, ou seja, de forma imediata, ela entrega esse produto para o cliente. Então essa gestão eficaz dos estoques é quando ela atende esse cliente de forma rápida, certo? E isso a gente pode dizer que minimiza os custos, né? Porque a gente vai ter um dinheiro de certa forma rápida, ok? E isso acaba maximizando a eficiência operacional, ou seja, é muito bom quando a empresa ela acaba produzindo e vendendo de forma rápida, tá? Ou seja, esse dinheiro não fica parado, tá? Então a empresa ela tem liquidez. Então, para a gente entender melhor esse processo de gestão de estoque, nós iremos discutir alguns conceitos. Então vejamos, né, definição de estoques. Os estoques vêm a ser todo produto, né, e materiais que uma empresa ela mantém armazenado com o objetivo de atender a demanda de cliente ou até mesmo de suportar as operações de produção. Então, eles podem incluir matérias-primas, tá? Então, o estoque ele pode ser de matéria-prima, ele pode ser de produto em processo de fabricação, né, aquela parte intermediária entre o insumo e o produto final, né? E o produto acabado, pronto para a venda. Então, o estoque ele pode ser, né, um desses três pontos, ou até mesmo os três, dependendo do tamanho do porte da empresa. Então, a definição clara de estoques, pessoal, é fundamental por quê? Porque entendendo isso de forma clara, a gente percebe que cada tipo de estoque ele acaba desempenhando um papel diferente na operação da empresa. E isso, né, tem diferentes implicações de custo e de gestão. Então, nós veremos isso, né, na parte 3 desse tópico 4.1. Então, por exemplo, a manutenção de grandes itens de materiais primários pode garantir que a produção não seja interrompida. Então, é óbvio. Tá? Quando a empresa ela tem um estoque muito grande de insumo, né, que é utilizado como matéria-prima para a produção, né, do seu produto, a gente tem que a produção não vai ser interrompida, já que ela tem esse grande estoque de insumos. E, em contrapartida, enquanto o estoque excessivo de produtos acabados, né, pode acarretar custos adicionais de armazenamento e risco de obsolescência. E isso é verdade. Então, quando a empresa, pessoal, tem um estoque de produto acabado muito grande, ela acaba tendo custo adicional. Por quê? Ela vai ter que, às vezes, contratar galpões, né, para armazenar, então acaba aumentando o custo. E a questão do risco de obsolescência vem de obsoleto, vem de ultrapassado. Tá? Então, às vezes, um produto acabado, ele, ele acaba sendo ultrapassado na sua tecnologia. Então, um produto que, né, nós vamos ter que vender por um preço mais baixo porque já saiu um mais novo do mercado, certo? Então, número 2, funções dos estoques. Então, nós vamos ver que existem várias funções relacionadas a estoques dentro de uma organização que vai muito além de armazenar o produto, beleza? Então, uma das funções primordiais é a questão da compensação da variação na demanda. Então, o que seria isso? Pessoal, as empresas, elas, né, de diversos segmentos, elas passam por flutuações na demanda. Então, ora, a procura por um produto ela está muito intensa, ora, nem tanto, beleza? Então, os estoques, eles acabam atuando como buffer. O que seria buffer? Um armazenamento mesmo, para garantir que os clientes eles possam ser atendidos sem atraso. Então, ou seja, eu vou ter um estoque para quando o meu cliente ele procurar por um produto, eu já tenho ali ele pronto, certo?
para vencer essa questão da flutuação da demanda, beleza? Então, além disso, os estoques eles acabam permitindo que as empresas tenham uma competição no mercado, elas, né, competem entre as empresas. Então, essa competição ela é tida como uma opção para a empresa, na questão de estoque, ter o que eu mencionei acima, prazo de entrega mais rápido. Então, quando eu tenho estoque, eu entrego meu produto mais rápido. Mas para isso a gente precisa de entender o mercado, fazer a leitura, né, ter alguns feedbacks que nós veremos mais para frente. Então, outra função importante é a questão da facilitação de economias de escala. O que seria isso? Quando a gente fala escala, a gente pensa logo em quantidade. Então, o que seria isso? Quando a empresa ela compra ou ela produz, desculpa, em grandes quantidades, as empresas podem reduzir custos unitários. O que deveria ser isso? Então, os estoques permitem que as economias sejam aproveitadas, pois as organizações podem comprar grandes quantidades de matérias-primas a preços mais baixos e, em seguida, usar esses materiais conforme necessário. Então, isso não só reduz os custos, mas também melhora a margem de lucro. Então, e de fato, vamos pensar aqui. Se eu compro, eu tenho uma produção X e eu preciso de determinados insumos. Se eu compro um pacote de insumo, obviamente ele vai ser um preço. Só que se eu chego para o meu fornecedor e falo assim, rapaz, eu preciso de 10 vezes mais, ou seja, 10 pacotes, obviamente ele vai me fazer um preço melhor, porque estou comprando grandes quantidades, certo? Então eu vou ter uma promoçãozinha, um descontinho. Né? Então eu consigo aumentar a margem do meu lucro, tá? Fazendo essa economia de escalas, tá bom? Então, tá vendo? Cada estoque ele vai ter a sua função, ele vai ter o seu propósito, tá bom? Então aqui a gente vai ver os tipos de estoque. Então, cada estoque ele vai ter o seu propósito, vai ter o seu objetivo, beleza? Então, vejamos aí, vários tipos de estoques que as empresas podem manter, cada uma com suas características e os seus propósitos. Então, vejamos o estoque de segurança. São mantidos como uma precaução contra variações inesperadas na demanda ou atrasos nas entregas de fornecedores. Então, o que acontece? A empresa ela opta por ter uma porcentagem de produtos dentro do seu estoque como forma de segurança, tá? Então esses estoques eles ajudam a garantir que a empresa ela possa atender aos pedidos dos clientes mesmo em situações imprevistas, tá? Então, ou seja, eu tenho uma obrigação de entregar ali quando o cliente solicitar, né? Fizer um pedido, eu vou entregar ali. Então eu tenho um estoque de segurança de produtos que eu sei que é o carro-chefe, ou seja, sempre, todo mês tem pedidos deste produto. Então eu já garanto aí uma quantidade no meu estoque, tá? O chamado de estoque de segurança. Outro tipo, pessoal, é o estoque de ciclos, tá? Então, esse tipo de estoque aqui são aqueles que estão diretamente relacionados ao volume de vendas e à produção. Então, ou seja, se está vendendo muito, eu tenho que ter mais estoque dele, tá? Ou se está produzindo muito, eu tenho que ter mais estoque desse determinado insumo, beleza? Então, é basicamente isso, o estoque de ciclos, tá? Já o trânsito é aquela questão dos produtos que estão em movimento da fábrica para o estoque e do estoque para o cliente. Então, nesse tipo de estoque aqui, pessoal, a empresa ela tem que ter um cuidado, tá? Para garantir essa questão da disponibilidade, beleza? Então, ou seja, eu tenho que observar e fazer um planejamento adequado dessas operações de coleta e de entrega, tá? Ou seja, tem muitas empresas que trabalham com a questão de centro de distribuição. Então, produz e vai para um centro para melhorar a logística, para a gente não perder esse prazo aí e acabar deixando o cliente insatisfeito. Então, pessoal, a respeito do controle de estoque, como é que isso é feito? Então, a gente vai ver que tem empresa que trabalha de forma manual e tem empresa que utiliza software para fazer essa gestão de estoques. Então, pessoal, na parte de controle, o que tem que ficar como ponto importante? Que um controle eficiente ele permite que a empresa ela tenha informações precisas sobre o que está disponível, beleza? Onde os produtos estão localizados e quais itens precisam ser reabastecidos. Então, por exemplo, dentro de um centro de distribuição, a empresa ela tem que ter um padrão, porque quando eu solicitar isso no sistema, o sistema ele vai me passar o endereço. Onde, em qual corredor, em qual prateleira, em qual parte da estante vai estar esse produto. Então, eu vou pegar o pedido do cliente
vou pegar os endereços, né, dos meus produtos e passo isso para o operador e até o centro de distribuição montar o pedido para a gente entregar para o cliente, ok? Então, pessoal, existem diversos métodos de controle de estoque. Então, nós temos o inventário contínuo e o inventário periódico. O contínuo, pessoal, ele é aquele registro de estoque real, tá? O periódico, ele vai ter um intervalo regular de atualização desse estoque. Então, isso vai depender. Ah, Rafael, qual que é o melhor? Vai depender do tipo, né? Desculpem, do tipo de produto que a empresa ele está atuando, mexendo, né? Então, é o que está mencionado no último tópico aí. A escolha do método vai depender do tipo do negócio, da natureza dos produtos, né? E das necessidades operacionais da empresa. Então, por exemplo, produtos perecíveis, a gente tem que ter um estoque real para a gente ver também a questão da data de validade. E aí a gente entra na questão dos indicadores de desempenho. Então, é por meio desses indicadores, pessoal, que nós vamos ter feedback para ver como é que está sendo a gestão do nosso estoque. Então, o que acontece? Na gestão de estoque, é fundamental monitorar esses indicadores de desempenho que vão nos auxiliar, né, na nossa avaliação da eficiência do controle de suprimentos. Então, alguns desses indicadores, né, mais relevantes incluem o índice de rotatividade de estoque, que vão medir a frequência com que os estoques eles estão sendo vendidos, estão sendo reabastecidos e em um determinado período. E outro ponto indicador, né, outro indicador é o nível de serviço, que vai indicar a capacidade da empresa de atender a demanda dos clientes sem atraso. Então, observe para você ver rotatividade de estoque, o que está entrando, o que está saindo e quando que está acontecendo isso, e o nível de serviço, ou seja, o cliente solicitou e quando que eu entreguei isso para o cliente. Tá? Então, são feedbacks importantes para a gente. Então, pessoal, esses indicadores, eles fornecem insights, tá? Então, eles fornecem informações, beleza? Ideias importantes sobre a saúde da gestão de estoques e acabam permitindo que a empresa ela faça ajustes quando necessário no seu processo de gestão de estoques. Então, vamos para um exemplo. Quando a gente tem um índice de rotatividade baixo, tá? Ou seja, o que pode tirar dessa informação de um índice de rotatividade baixo? Que possa estar havendo um excesso de estoque, ou seja, eu estou com muito estoque parado, né? Ou estou tendo baixa demanda, ok? Então, leva uma análise mais profunda das estratégias de compras e de marketing. Por quê? Se está tendo uma baixa demanda, é porque eu não estou comprando, por exemplo, insumos, né? Levando em consideração que a empresa produz, tá? E marketing, ou seja, se eu estou com excesso de estoque, será que eu estou levando informação para o público de quais produtos que estão aqui? Porque é isso que é a questão do marketing, né? Ou seja, eu tenho que levar o que a empresa produz para os meus clientes. Então, o cliente ele está à procura e eu tenho a demanda, então eu tenho que casar essa procura com essa demanda, ok? Então, pessoal, como forma de finalizar esse primeiro tópico, vejamos o seguinte: a gestão de estoques é uma função complexa, né? E multifacetada, nós vimos isso na aula, são várias variáveis, que acaba desempenhando um papel vital na eficiência operacional e também na satisfação do cliente. E é basicamente isso, na eficiência operacional, para a gente ver o que está sendo produzido, o que nós estamos comprando, né? Se está atendendo isso e como é que está sendo a entrega para o cliente. Então, pessoal, compreender esses conceitos básicos, como a definição de estoque, a função do estoque, os tipos, né, do controle e os indicadores de desempenho, que foram os tópicos desta aula, é fundamental para qualquer assistente de compras ou profissional que vai estar envolvido diretamente na gestão de suprimentos. Então, uma gestão de estoques bem realizada pode levar a sérias economias de custos, melhorias no atendimento ao cliente e maior competitividade no mercado. Então, observe, pessoal, mais uma vez, o assistente de compras como fator estratégico dentro da empresa, tá? Então, ele pode trazer uma margem de lucro muito grande para a empresa, fazendo uma gestão adequada, por exemplo, do estoque. Beleza? Pessoal, mais uma vez agradeço a atenção de todos. Espero vocês na próxima aula, quando nós iremos abordar o tópico 4.2, como garantir a disponibilidade de produtos e insumos. Beleza? Muito obrigado pela atenção.